Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares, porque como Deus falará com você, também falará com eles. Pode ter certeza. Mas agora vamos entrar dentro da palavra de Deus. Coloque atenção nessas duas perguntas. Qual tem sido a sua prioridade? E isso que você tem priorizado realmente deve ser a primeira coisa da sua vida? Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar o que de fato e de verdade nós temos que priorizar. E também vai nos ensinar o porquê que devemos priorizar isso que ele vai nos passar. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versos 41 e 42, Jesus respondeu para uma mulher alguma coisa muito forte que vai agregar para nós. Mas antes vamos entender o contexto. Jesus tinha entrado em uma aldeia e duas mulheres, duas irmãs, atenderam, receberam Jesus em sua casa. E aí, as duas tiveram duas atitudes diferentes. Marta, uma chamada Marta, se ocupou com coisas passageiras. Ela recebeu Jesus e teve a preocupação de atender bem Jesus. Então ela ficou nos afazeres. Creio eu que ela estava preparando algo para Jesus comer, para servir Jesus fisicamente, preparando um lugar para Jesus sentar. E a outra irmã dela, chamada Maria, ela não fez isso. A atitude de Maria foi o quê? Foi de se assentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Jesus estava ensinando para aqueles que estavam na casa de Maria e de Marta. Então, coloque atenção nisso. As duas irmãs receberam Jesus em suas casas, porém as duas tiveram atitudes diferentes. Era a mesma ocasião, era a mesma situação, era o mesmo momento, porém as duas tiveram atitudes distintas. Uma priorizou servir Jesus fisicamente, ou seja, priorizou coisas passageiras, e outra priorizou aquilo que era eterno, porque as palavras de Jesus são palavras eternas. Então, aí aquela mulher, a irmã chamada Marta, ficou incomodada com a Maria, com a atitude de Maria, porque Marta estava servindo sozinha, Marta estava fazendo os afazeres sozinha, e a irmã dela sentada ouvindo Jesus. Aí Marta falou para Jesus o seguinte: Senhor, tu não se incomodas de ver eu servindo sozinho e sozinha e minha irmã sentada aí? Aí Jesus respondeu para ela isso. Preste atenção. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nesses versículos, nessa história, o Espírito Santo nos mostra dois pontos: as coisas passageiras e as coisas eternas. Marta representa as pessoas que priorizam coisas passageiras, que priorizam coisas que será uma hora ou outra arrancada. Na vida sentimental, na área da família, na vida econômica, na vida profissional, na área da saúde, todas essas áreas são passageiras. Entenda, devemos nos esforçar e buscar nessas áreas, mas não devemos priorizá-las. Nós devemos priorizar qual área? A espiritual, porque é a área que tem o quê? Tem coisa eterna, que é o nosso espírito. O nosso espírito é eterno. E aí o nosso espírito vai ter um resultado daquilo que nós estamos priorizando. Se estamos priorizando coisas passageiras, o nosso espírito vai ter um resultado negativo. Mas se nós priorizarmos as coisas eternas, o nosso espírito vai ter um resultado positivo. Olha só o que Jesus disse para ela: Marta, você está muito preocupada, ansiosa com coisas desnecessárias. Foi o que Jesus disse. Você está preocupada e ansiosa com coisas passageiras e a principal você está desprezando. Jesus tinha entrado na casa de Marta. Jesus estava falando palavra de salvação, palavra de vida eterna. E Marta, ocupada com muitas coisas, desprezando o principal e ainda incomodada com a Maria, que tinha escolhido a boa parte. Olha só o que
que Jesus disse. Maria escolheu a boa parte. Maria está priorizando aquilo que de fato e realmente deve ser priorizado, Marta. É o que Jesus Cristo está passando. E ele disse, Jesus enfatizou o porquê que é a boa parte. O porquê que Maria estava priorizando uma coisa que realmente deveria ser primeiro na vida dela. Por quê? Porque não lhe será tirada. Aqui está o ponto da mensagem. Será que nós estamos priorizando coisas passageiras que uma hora ou outra vai ser arrancada de nós? Por quê? Porque quando a nossa carne voltar para o pó, nós não vamos levar nada nessa terra. Quando a nossa carne voltar para o pó, não vai ter marido que vai junto, não vai ter esposa que vai junto, não vai ter casa que vai junto, não vai ter título que vai junto. Não, tudo vai ficar. Então, é passageiro. Não devemos colocar a nossa vida em coisas passageiras. Não devemos priorizar coisas passageiras. Entenda, não estamos falando que temos que ficar deitado para o resto da vida, não. Estamos falando de prioridade. Estamos falando de coisas que o ser humano coloca acima, que o ser humano coloca toda a vida. Isso tem que ser no quê? Nas coisas eternas, no nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é eterno. E se nós priorizarmos aquilo que vai agregar ao nosso espírito, nós vamos obter vida eterna. Por quê? Porque nós vamos priorizar essa boa parte que Jesus está falando. Nós vamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Nós vamos priorizar o viver em conformidade com a palavra. Nós vamos ficar focado com o nosso olhar lá no reino dos céus. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter família, vamos ter o melhor dessa terra, sim, mas sempre visando, sempre com o nosso olhar focado e voltado para as coisas dos céus, para o reino dos céus, para a justiça de Deus, para vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que você está priorizando? Coisas passageiras que uma hora ou outra vai ser arrancada, separada de você? Ou aquelas que são eternas? O seu relacionamento com Jesus que vai resultar na vida eterna, na salvação da sua alma. Escolha aquilo que você tem priorizado. Priorize o reino dos céus. Busque a justiça de Deus, o reino de Deus, e o restante Ele vai acrescentar. Porque a promessa que Jesus nos fez e nos trouxe é essa: vida abundante nessa terra, mas isso em segundo lugar, porque o primeiro lugar é a vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo abra o teu entendimento para que você possa compreender isso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.